Explicação de língua portuguesa do dia 31 de março. Muito bem, nós vamos continuar a fazer os exercícios. Nesta aula, a professora está explicando sobre os verbos. Olá, pessoal! Hoje nós vamos aprender sobre o que são verbos. Estão preparados? Então, vamos lá! Os verbos expressam ação, estado ou fenômenos da natureza. Verbos de ação. Os verbos de ação revelam algo que está sendo realizado pelo sujeito, como um desejo, uma ação ou um acontecimento. Exemplos: jogo bola quando posso. Ajudo minha mãe nos deveres de casa. Dou aula todos os dias. Verbos de estado. Esses verbos indicam uma característica, um estado. Por exemplo, eu estou, eu sou, eu fiquei, eu vivo, eu permaneci, eu continuei. Geralmente, depois de um verbo de estado, vem um adjetivo. Eu estou cansada, eu sou feliz, eu fiquei surpresa, eu vivo distraída, eu permaneci confusa, eu continuei fiel. Verbos que indicam fenômenos da natureza. Como o próprio nome já diz, esse tipo de verbo indica um fenômeno da natureza. Exemplos: nevou na Serra Gaúcha. Ontem choveu o dia inteiro. Venta muito em Itajubá, cidade do sul de Minas. Geará forte na próxima semana. Trovejou de manhã, mas não choveu. Os verbos podem ser escritos em 3 tempos: no presente, no passado ou no futuro. Por exemplo, o verbo cantar: cantei, canto e cantarei. E quando o verbo não está nem no passado, no presente ou no futuro, como o chamamos? Nós o chamamos de infinitivo, que é o verbo em seu estado natural. Eles podem terminar em ar, er e ir, primeira, segunda e terceira conjugação. A primeira conjugação são os verbos terminados em ar. Exemplos: pular, cantar, falar, olhar. A segunda conjugação são os verbos terminados em er. Exemplos: beber, correr, aprender, escrever. E a terceira conjugação são os verbos terminados em ir. Exemplos: abrir, dividir, cumprir, corrigir. Os verbos devem estar de acordo com a pessoa que fala. Por exemplo, nessa frase temos o pronome nós. Como eu devo escrever o verbo estudar no futuro? Lembrando que o verbo deve concordar com o sujeito. Então eu não posso escrever nós estudarei, e sim nós estudaremos a noite inteira. E nessa frase, como escrevemos o verbo estudar no futuro? Eles estudaram a noite inteira. Acho que tem alguma coisa errada aí. Como esse verbo está no futuro, ele deve terminar em ão e não com am. Alguns alunos têm certa dificuldade de encontrar o verbo em uma frase. Uma dica é que você pode tentar conjugar a palavra em tempos verbais. Por exemplo, Pedro canta a música em cima do palco. A palavra Pedro dá para colocar no passado? Não, porque Pedro não é um verbo, e sim um substantivo. E a palavra palco? Palco também não, pois é outro substantivo. E a palavra música, dá para colocar no passado? Não. E a palavra canta, você consegue conjugar no passado? Sim, no passado, no presente e no futuro. Então, esse é o verbo da frase. E por hoje é só, pessoal. Espero que tenham aprendido e até a próxima aula. Muito bem, então vamos ver se nós entendemos direito aqui. Volte ao poema O Gato e retire dele 5 verbos de ação. Reescreva-os abaixo, circulando no próprio texto. Número 5. Leia as frases circulando e pintando os verbos que estão em cada uma.
Letra A. Os meninos brincavam com a bola. Qual dessas palavras significa uma ação? O que os meninos fizeram? Letra B. Papai me chamou para passear no parque. Entrei, falei com o diretor. Qual a ação que existe aqui? Ao sentir as patadas, o lobo correu. O que o lobo fez? Na letra E, a professora vai ajudar vocês porque o verbo está conjugado de forma diferente do que vocês estão acostumados. Então, esse es é a mesma coisa de é. E é um verbo. Então, circulem, pintem o es. A borboleta tem asas coloridas. Circule o verbo de cada frase e escreva o que indicam os verbos destacados conforme o modelo. O que vocês vão colocar? Se o verbo é uma ação, é um estado ou um fenômeno da natureza. Então vamos lá. Brincar é uma ação. Então, brincam significa ação. Letra A. As crianças ficaram felizes. Ficar é um estado. André anda de patins. Qual que é o verbo? Anda. É o que o André está fazendo. Por hoje é só e até a próxima semana. Isso é tudo, pessoal.